aqui com o que é a lógica. Aqui temos aqui algumas coisinhas do que vamos fazer. Só que eu sou muito do da filosofia de que aprendemos quando mais gostamos de algo, quando estamos fazendo algo interativo. Então, se precisarem me parar em qualquer momento, fiquem à vontade. Quem, né, se quiserem participar, fiquem à vontade. Se não, também está tudo certo. Bom, eu vou começar um pouco pela lógica e contra a lógica de programação. O que é a lógica, né, falando no conceito da lógica, é basicamente uma instrução que seguimos para realizar uma tarefa. Então, lógica pode ser aplicada em basicamente tudo do nosso dia, né? Desde a matemática, filosofia, português, tudo tem uma sequência lógica para conseguirmos chegar em algo. E a programação nada mais é do que instruções lógicas que passamos ao computador. Então, só que tem uma pequena diferença que vamos ver daqui a pouco, que é precisamos mandar algo extremamente preciso para o computador, pois ele não sabe exatamente o que precisamos fazer. Então, cabe a nós, desenvolvedores, dar essa instrução para eles. Bom, começando aqui pela lógica, um padrão. Se eu falar que, por exemplo, vamos fazer aqui um hábitos diários sobre ir à escola ou ir trabalhar, ou tanto faz. Essa sequência de tomar um banho, fazer um café, ir para a escola ou trabalhar, ligar o computador, faz sentido? Eu quero que só reflitam um pouco sobre isso. Se faz sentido num consenso geral, se conseguimos entender essa sequência lógica. Ok? Então, é aquilo. Se falarmos assim, acho que qualquer pessoa consegue entender o que estamos fazendo aqui neste caso. Falando de uma pessoa para uma pessoa, fica claro, né, que vai tomar um banho, para tomar o banho tem uma série de ações que temos que fazer. Para fazer o café é a mesma coisa. Ir para o trabalho ou para a escola tem sempre essas questões lógicas que temos que fazer. Não simplesmente vamos, na hora de fazer um café, não vamos simplesmente teleportar de um ponto para o outro. Então, temos que, por exemplo, andar para fazer um café, precisamos levantar a xícara. Para levantar a xícara, precisamos andar até o local que ela está. Precisamos aquecer a água. Aquecer a água a um ponto específico, numa temperatura específica. E é sempre assim que fazemos. Uh, então, a parte lógica dessas tarefas muitas vezes já estão implícitas no nosso dia a dia, já fazemos isso. Porém, para fazer um, um programa, né, para fazer a lógica de programação, precisamos saber detalhar as coisas. Então, uma, uma sequência básica aqui que eu gosto de usar para treinar um pouco a lógica de programação é como fazer um café. Deixa eu ver. Vamos tentar detalhar esse processo de como fazer um café. Vou dar aí 2 a 3 minutos para vermos como podemos detalhar isso. Se não quiserem apresentar, tá tudo bem, mas tentar fazer isso, por exemplo, no computador, num caderno, tentar todo o processo de fazer o café de um ponto do começo até o fim dele. Vou deixar aqui 2 minutos e ok. Acho que 2, 3 minutos devem ser suficiente, só para termos uma base.
Ok. Hã, não sei se estão a acompanhar, tentar fazer por si, porém, acho que já deu para ter uma ideia um pouco melhor. Por exemplo, se voltarmos aqui no exemplo anterior, isso tudo é uma sequência extremamente detalhada de como fazer todo o processo? Claramente não. Temos, como eu disse anteriormente, temos vários processos dentre esses. Então, cada um desses seria uma grande parte da programação, e dentro dessas grandes partes, teremos as pequenas partes que farão cada uma parte da sequência lógica. A parte do preparar o café, que é o exercício que estávamos a fazer agora, seria só uma pequena parte dessa. Como, por exemplo, levantar a xícara, esquentar a água, colocar o café, colocar a água sobre o café, e assim temos uma sequência muito grande de passos que temos que fazer para isso. Então, é isso. A lógica da programação, vamos quebrar isso para ter ainda mais detalhes, e na hora de explicarmos para a máquina, na hora que passarmos as instruções para a máquina, vamos ver daqui a pouco como que isso funciona. Bom, Arthur, desculpa só sim, interromper. claro. Pelo menos a mim não me está a aparecer aquele slide inicial com o título do webinar. Qual? Não sei se Uh, estás a passar, é provável que estejas a passar slide ou assim, ele mas não a está a mim, aparecer? pelo Ah, menos a ok. mim não está a aparecer. Deixa eu ver aqui então. Consegues ver agora? Agora sim, Vou agora fazer sim. assim que eu acho que é melhor. Obrigada, Arthur, Vou passar. obrigada. Ok. Deixa aqui então. Eu vou falar um pouco agora, bem rapidinho, sobre a separação das responsabilidades, porque isso é importante. Assim como na construção de uma casa, numa padaria, o que seja, temos várias separações de habilidades, então, de responsabilidades. Então, tem a pessoa, por exemplo, na construção da casa, que vai desenhar, o arquiteto vai desenhar a casa, alguém vai projetar aquilo, até conseguirmos realmente criar o terreno em si, começar as reformas. Na programação, não é diferente. Existem várias formas e vários profissionais diferentes para diversas áreas. Por exemplo, os mais comuns que temos são o front-end e o back-end. O front-end, ele fica todo o design da página, toda a parte responsável que vai interagir com o usuário, ou seja, nós. Então, se entrarmos aqui, por exemplo, no Google, tudo o que vemos aqui é responsabilidade do front-end. Toda a interação que vamos fazer é com o front-end. A partir do momento que digitamos algo aqui, ele vai fazer uma busca, que é a parte do back-end, que é a parte que vai fazer o processamento dos dados, o que eu enviei para esse formulário. Então, toda essa parte do processamento de dados, ela é feita pelo back-end, a parte do banco de dados, tudo que vai fazer a busca no banco de dados, tudo que vai fazer o processamento, a performance dos dados, está no back-end, e o front-end fica responsável por apresentar algo elegante, algo responsivo para que pessoa tenha acessibilidade para todos os tipos de pessoas, e obviamente ter uma boa navegação, porque não adianta você ter um site que funciona se ele também as informações estão para todos os lados e o usuário não consegue se encontrar. Então, é isso. Uh, para fortalecer a lógica, é aqui que é onde normalmente é um pouco mais complicado, porque a lógica da programação ela é extremamente difícil de se fortalecer. Porque ou você tem de fazer o processo várias vezes, e estimulando com pequenos jogos, por exemplo. Por exemplo, o Sudoku ele é muito bom porque ele treina um pouco da lógica, não obviamente lógica de programação, mas ele treina a lógica para melhorarmos aquilo. Jogos também de videojogos, como Portal 2, que é um jogo um pouco mais antigo, obviamente nem todos vão conhecer, porém ele é um jogo muito divertido para treinar lógica. Campo Minado, ou Minesweeper, que também é muito útil. E temos os focados para a programação, como é o caso do Check.io. Check.io é onde realmente começamos um código, e aqui temos diversas fases, digamos assim,
onde vamos melhorando os nossos códigos a partir de realmente códigos de JavaScript. Ou eu não sei se o Check.io ele tem outros tipos de programação, de outros tipos de linguagem. Que na programação existem vários tipos para diferentes. Por exemplo, para front-end, você vai ter muitas linguagens, como React. Na verdade, tudo se resume ao JavaScript. Temos frameworks para isso, mas eles têm alguma parte própria deles ali, uma linguagem, digamos, própria. Bom, aqui dentro desse site, então, vamos testar o JavaScript, que é uma linguagem muito utilizada no front-end. No back-end, algumas pessoas ainda usam, porém ela é realmente forte, muito presente no front-end. Começando aqui, então, vamos voltar aqui no Check.io. Essa é a página inicial. Se fizer um login, obviamente consegue manter esse processo e consegue ir para frente. Eu não quero fazer isso, só uma apresentação. Então, eu vou aqui neste primeiro de multiplicação. Para multiplicação, ele é ele aqui, ele vai dar uma... Deixa eu ver se tem em português. Eu acho que não. Não, Consegues mas tudo partilhar bem. novamente o ecrã, Arthur? Só porque Claro. ficou preso naquele slide. Ah, ok. Funciona já? Sim, agora estamos a ver Oh, o ok. browser. Obrigado. Bom, então temos aqui o de multiplicação. Ele vai ter uma introdução básica do que precisa ser feito. Ele aqui ainda é um pouco técnico, porém ele é uma boa forma de começarmos para mostrar como aquilo funciona. Eu vou apagar isto. E... Opa! Ai, minha webcam foi abaixo. Ok. Bom, temos aqui então uma tarefa simples, que é: eu recebo 2 números de um determinado programa e eu só tenho que fazer com que eles sejam multiplicados. Então, ele tem aqui o que chamamos de uma função, que é um trecho de código que vai executar algo. Então, sempre que ele for chamado. No caso aqui, temos esta função que recebe 2 parâmetros, ou seja, são 2 informações externas que vêm para a nossa função. O que vamos fazer aqui é: precisamos de uma função que multiplique os 2 números. Como fazemos multiplicação no código? Ela é simples. Ela retorna o... Então, vou fazer aqui A vezes B. Tudo que é uma multiplicação de números, ela usa essa estrela. Porém, se fizermos só isso, o código não vai funcionar. Porque ele simplesmente faz a função, ele está realmente multiplicando este A, que ele fala que é um número, por B, que também é um número, porém, ele não... A função em si, ela só faz isso. Então, precisamos de uma palavra chamada return, que ela vai devolver este valor da multiplicação para qualquer pessoa que a chame. Então, aqui nos nossos testes, ele tem uma parte de que ele chama essa função fazendo multi, que é o nome da nossa função, 3 e 2. Ou seja, o 3 ele vai virar no lugar do A e esse 2 vira o B. Então, sempre que eu estou falando retorne A vezes B, nesse caso ele está fazendo retorne 3 vezes 2. E aqui embaixo a mesma coisa, 3 vezes 2 que deve retornar 6, e aqui multiplica 0 por 1 que deve retornar 0. Como fazemos para ver se isso funciona? Podemos colocar o run code, e ele vai dar um exemplo aqui, e podemos checar a nossa solução para ver se ela está ok. Às vezes ele demora um pouco, mas ele está a correr todos os testes. Ele fez aqui alguns testes extras que não estão escritos, que é o 6 vezes 3 por 18, que o resultado tem que ser 18, e o 6 vezes 7, que o resultado tem que ser 42. E essa é uma das melhores formas de aprender, pelo menos para mim. Eu gosto de ter a progressão, eu gosto de ver se eu estou a evoluir ou não dentro de determinado assunto. Então, temos, por exemplo, aqui podemos fazer um, um is-even para ver se o número é
é par ou não, é par ou ímpar, então precisamos só fazer, e assim, existem diversos tipos de código que podemos fazer aqui. Temos o perímetro do retângulo, temos aqui não sei o que é o find reminder, mas ok. Então, temos vários tipos de jogos, inclusive esses que são voltados para a programação, e temos alguns ainda mais específicos, por exemplo, para os miúdos, que temos o CodeMonkey, se eu não estou enganado. Para aqueles que têm os miúdos que querem apresentar a programação de uma forma, por exemplo, por aplicações, este é um jeito, porque ele tem para os pais, então consegues ver o progresso dos filhos, para professores também que podem trabalhar com isso, e principalmente tem que ser de uma forma, para os miúdos ainda mais, tem que ser um pouco mais interativo. Então, somente ter a programação em si não é o suficiente. É muito difícil prender a atenção daqueles se não for algo do agrado deles. Então, no meu caso, eu gosto muito de usar jogos, porém, existem várias formas. Existem cursos, existem. Eu tirei aqui, mas existem cursos, existem, né, tutoriais no YouTube. Existem muitas formas que podemos fazer isso para fortalecer isso. E os jogos que, querendo ou não, é uma forma interativa de fazer isso. E hoje, num mundo totalmente tecnológico, onde as crianças e os adolescentes estão sempre com os telemóveis, tablets e afins, é uma boa forma de ensinar. E basicamente é isso. Alguma dúvida? Eu sei que é muito rápido, eu realmente não tenho tempo. Temos aqui 30 minutos para explicar algo que levam-se meses, anos para se explicar. Então eu tentei dar só uma pincelada no assunto, mostrar o que é a programação, como fazemos ela funcionar, mas assim, de longe isso não vai ser o suficiente. Se tiverem realmente à vontade, sugiro vários canais do YouTube. Temos aí, basta saber qual linguagem para iniciar. O JavaScript é uma boa linguagem para iniciar, ela é fácil. O .NET, por exemplo, no C Sharp também é uma linguagem muito fácil de se aprender inicialmente. E tem vários cursos para isso. Achas que podes partilhar connosco esta apresentação? Claro, com Até certeza. podes enviar para a academia e nós depois enviamos para as pessoas também. Ok, perfeito. Se for ok para ti. Claro, claro. Foi feito Boa, para isso. Eu já envio, obrigada. assim que terminar, eu já envio essa. Ela, inclusive, tem os links aqui para quem Perfeito. quiser usar. Então, é E assim isso. também quem tiver filhotes Exato, até sim. pode explorar quando tiverem assim um tempinho, um fim de Sim, semana, sem nada sim. para fazer. É isso. Muito obrigada, Arthur, pela partilha. Eu que agradeço Obrigada. pela participação. E é isso. Nos vemos. Muito obrigada, Arthur. Vemos então na Tchau, próxima. tchau. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.